Oi gente, eu sou Lohane e eu vou ensinar hoje para vocês como baixar os arquivos do DataSUS. Eu sei que vocês já se estressaram muito, vocês já tiveram raiva daquele site e vocês estão meio que perdidos, então vou dar uma luz para vocês. Então, falando um pouco sobre o DataSUS é o Departamento de Informática do SUS e nele ele vai agrupar vários sistemas de informações sobre a saúde do Brasil, de alguns programas, de algumas doenças, informações de doenças. Então, a gente tem vários sistemas. A gente tem de oncologia, casos de suspeito de Zika vírus, informações ambulatoriais, hospitalares, de mortalidade, de nascimento. E aqui o povo costuma mais estudar em relação à mortalidade, nascidos vivos e principalmente o sistema do SINAM. O SINAM ele é um sistema de informação de agravos e notificações e ele tem os casos notificados de todas essas doenças aqui, doenças, agravos e tudo mais. Então, para pesquisa, ele é bastante interessante porque tem dados nacionais, de região, estaduais de todas essas doenças. Então, vou ensinar como a gente consegue baixar a partir das dificuldades que o site do DataSUS coloca pra gente esses dados. Primeiro, a gente sempre vai entrar no site do DataSUS, esse bendito site aqui. Nele a gente tem todos os arquivos, né? Todos os sistemas e tudo mais. Então a gente consegue ver todos esses sistemas que eu mostrei agora para vocês. E hoje eu vou dar como exemplo o sistema do Sinam, que eu estudei Sinam no meu PIBIC. Eu vou ensinar como baixar todos. A partir desse tutorial, a gente pode baixar qualquer um desses sistemas, dados de cada um desses sistemas. Então, a gente vai selecionar primeiramente uma fonte, que no caso é o Sinam. Eu vou explicar daqui a pouco, mas no Sinam a gente vai ter que baixar tanto o aplicativo de conversão desses dados, tanto quanto o banco de dados. Então, primeiramente seleciona o sistema que você quer, a modalidade a gente tem os auxiliares de tabulação, que é o aplicativo do Tabuin, que vai auxiliar nessa conversão, os dados e a documentação. Como eu mostrei ainda agora, tem a notificação de todos esses tipos de todos esses agravos, né? A gente tem HIV, a gente tem malária, leishmaniose, e eu posso usar os dados de cada um. Eu vou baixar os de violência porque é o que eu estou habituada para estudar, e eu vou selecionar o ano. Por exemplo, 2022 é um ano que eu quero, e a unidade federativa tem o Brasil. Tem alguns sistemas que eles têm a possibilidade de baixar só dos estaduais e municipais, mas aqui no Sinam a gente baixa o banco geralzão do Brasil. Então, eu selecionei fonte, eu selecionei modalidade, os tipos de arquivo e o ano. Então, simplesmente eu deveria enviar, né? E apertar bem aqui, aparece o tipo de arquivo e apertar download para baixar, né? Arquivo DPC. Eu aperto o download e o que aparece? Ele sobe. Ou no seu navegador vai dar erro, ou tentar em abrir um outro lugar e não vai abrir de jeito nenhum. Por que que isso vai acontecer? Não vai, simplesmente não vai. Ele vai acontecer por conta disso bem daqui. A maioria dos dados públicos, muitos sites que é o próprio DataSUS, eles vão disponibilizar os arquivos como no DataSUS via FTP. Eu não sei muito bem explicar o que é um FTP. Eu só sei que os navegadores modernos, as versões atuais dos navegadores modernos, elas não baixam de jeito nenhum links FTP diretamente. Então, a gente precisa de aplicativos que possibilitam a gente baixar esses arquivos via FTP. Um dos aplicativos perfeitos que eu achei foi o FileZilla, que ele é gratuito e ele vai permitir a gente acessar a partir desses servidores, que vai facilitar a gente baixar esses arquivos. Então, vamos continuar. Então, para isso, para você baixar isso daqui, para acessar esses arquivos que estão via FTP, esses servidores FTP, você vai baixar esse aplicativo do FileZilla, né? Ele é gratuito. A gente seleciona ele, o site, e você vai baixar esse primeiro, né, a partir desse primeiro link, download FileZilla clientes. Você vai selecionar e você vai baixar em Windows ou dependendo da versão do seu computador. Você vai baixar um Windows e vai instalar a instalação normal. Eu já instalei ainda agora no meu computador. E assim que você vai abrir, você vai instalar e tudo mais, aqueles processos, selecionar onde que você quer colocar e ele vai abrir essa tela bem aqui.
certo? Essa tela, ela vai ser dividida na metade. A metade aqui, esse lado esquerdo, ele está referência ao seu computador. E a segunda parte a gente vai entrar dentro do servidor FTP. Então, eu venho primeiramente aqui e eu seleciono qual pasta que eu vou querer colocar os meus arquivos. Então, a gente tem aqui a pasta música, que é a pasta que eu vou selecionar, e eu vou colocar os arquivos aqui nessa pasta, que a gente consegue ver nessa parte superior. Aqui eu já até coloquei o 22, né, que eu estava testando. Então, como é que a gente vai acessar esse servidor? Antes de tudo, a gente voltando no site do DataSUS, a gente consegue todo o link clicável na internet, ele tem um endereço, um URL. Então, a gente consegue selecionar nesse arquivo qual é o URL dele, né? Então, a gente compila o endereço desse link. E eu vou colocar aqui para vocês, nesse bloco de notas, para vocês visualizarem melhor. Então, se a gente conseguisse clicar, a gente abriria esse link aqui, o ftp.datasus.gov e as pastas subsequentes. Só que como a gente não consegue abrir o FTP nesses navegadores modernos, a gente vai precisar do auxílio do FileZilla. Então, você vai selecionar essa primeira parte do link, ftp.datasus.gov, e você vai copiar essa primeira parte. Você volta para o FileZilla. No FileZilla, você na parte superior esquerda, você vai apertar arquivos. Arquivos, você vai apertar gerenciador de site, que é quando a gente vai entrar a possibilidade de entrar no servidor. Quando você aparece, vai aparecer essa coisa assim, meus sites. Você não tem nenhum site porque é a primeira vez que você entra. Então, você vai apertar novo site. Tu pode colocar um nome, pode não colocar nome, você que vai depender. Eu vou colocar DataSUS, o nome do meu site, porque eu tô abrindo o DataSUS. E aqui nessa parte direita, você vai ter o host e o tipo de logo. O host, tu vai colocar aquele link do bloco de notas que eu pedi para vocês copiarem, esse começozinho que vai ser a possibilidade de a gente entrar no servidor. E para o tipo, para você conseguir acessar esse logo, você não pode ter senha, porque você não tem senha nenhuma. Então, você vai alterar esse tipo de logo. É selecionado primeiro esse pedir senha, mas você vai alterar, selecionando nele, e vai apertar anônimo. Então, você criou o site, colocou o host, que é o link, aquele link que eu pedi para vocês selecionarem, vendo aqui, né? E vai colocar o nome como tipo de logo. E conectar. Conectou, talvez dê um avisozinho, mas você só aperta um OK. E aqui é todas as pastas que tem relação ao DataSUS. Todos os arquivos do DataSUS, daquele servidor FTP, estão aqui selecionados. Lohane, onde que eu vou achar o meu bendito arquivo se tem 1001 pastas aqui? Tu te espera. Não falei que o URL é o endereço? Ele vai mostrar um caminho até esse meu arquivo aqui. Então, a gente vai abrir naquele servidor as pastas de caminho. Então, a primeira pasta qual é? Dissemin. Então, você vai atrás do nome dessa pasta. Cadê a pasta Dissemin? Essa bem daqui. Quando eu aperto Dissemin, ela vai abrir nessa parte inferior bem aqui, ó. Então, dentro da pasta Dissemin tem duas pastas, públicos e restrito. Então, a gente vai ver no nosso código qual é o resto dos arquivos. Dissemin, então o próximo passo é a gente abrir o públicos, abrir Sinan, abrir dados finais até achar o view. Então, a gente vai públicos, continua. Se você não lembra, você vai voltando para o bloco de notas. Sinan, é o próximo passo. Sinan, aperta. Do Sinan, a gente vem para qual? Para dados. E aqui a gente tem os dados finais e os preliminares. Vou apertar os finais. Normalmente, em pesquisa, a gente já trabalha com os dados que já estão finalizados a revisão. Finais. Aqui, em relação ao Sinan, a gente vai ter todos os bancos de dados das notificações do Sinan, diferente anos, né? A gente, por exemplo, tem o chikungunya, as notificações de chikungunya de 2015 até 2024, né? Então, como eu quero baixar os dados de violência, eu vou lembrando qual é, a partir do meu bloco de notas, o arquivo, né, que eu tenho que selecionar. Que no caso aqui é o View BR 2022. Que eu já baixei aqui, então eu vou baixar o 2023 pra gente ter uma noção.
vai lá pra baixo, lá pra baixo, lá pra baixo. Então, a gente tem um 2022 e tem um 2023. Você vai clicar, você vai pegar e arrastar para a pasta que você tinha selecionado, lembra? Então, você vai pastar e clicar aqui. Então, ela vai ser transferida. Tanto que você vai ter um tempinho, como é um arquivo um pouco grande, ele vai demorar um pouquinho para ser migrado, em alguns megas, mais ou menos, um banco de dados. Então, vai carregando e vai baixando, transferindo, né, do servidor para a sua pasta que você selecionou no seu próprio computador. Certo? A gente baixou o arquivo de violência do Brasil de 2023. A gente aperta aqui, ó. A gente tem esses dados de 2023 de violência do Sinan. Só que esse arquivo, ele tá em DBC e você não vai conseguir baixar um arquivo em DBC, abrir em qualquer software de dados. Porque, vamos voltar para a nossa explicação, a gente vai precisar de um aplicativo. Esse aplicativo é o TabWin, que também é um aplicativo do Ministério da Saúde, do DataSUS, que ele vai converter esses arquivos DBC em arquivos DBF, porque esses arquivos DBC, eles são esses bancos de dados comprimidos, e você quer esses bancos de dados expandidos para você abrir em qualquer software, como o Stata, o R, o Excel. Então, a gente vai ter que descompactar. É basicamente eu uso como descompactador. Eu não sei como usa dos outros jeitos, porque eu analiso os meus dados no Stata. Mas agora a gente vai baixar o TabWin. Então, a gente vai agora baixar o aplicativo do TabWin para a gente conseguir abrir e converter esses arquivos DBC para DBF. A gente estava na pasta do Sinan, né, aberta aqui, para pegar os arquivos, mas a gente vem agora, sobre para essas fontes e aperta o aplicativo TabWin Tabnet. Na modalidade a gente vai escolher programas e a gente vai escolher o tabulador de dados, TabWin, né? A gente envia e a gente vai conseguir o link do arquivo do TabWin. Qual é o endereço? Então a gente copia o endereço para a gente ir no caminho, né? Seleciona aqui, apaga, cola para a gente ver. Então, diferente daquele que a gente tinha que apertar de CMI e depois dados e tudo mais, a pasta que a gente tem que selecionar é a TabWin. Então, a gente não precisa nem abrir um novo site, é só a gente vir aqui e tem a pasta, ó, todas as pastas. Lá embaixo vai estar a TabWin. A gente aperta. Qual o segundo passo? Abrir TabWin também, né? E a pasta zip, essa tab 415 zip. Então, essa pasta bem aqui, tab 415 zip. Então, a gente vai pegar do servidor e arrastar para nossa pasta que a gente quer. Certo? Aí, vai fazer o download do arquivo zip que tem o programa dentro, que a gente vai conseguir abrir e converter o arquivo DBC para DBF. Certo? Entrando na pasta aqui, né? A gente consegue extrair. Então, a gente extraiu, vou criar uma pasta nova. Extraiu esse arquivo. Então, dentro dessa pasta, a gente tem uns programas, né? E a gente vai usar esse programa bem aqui, o TabWin 415, abrir ele. E esse é o programa do TabWin. Você não entende nada, eu não sei como serve para as outras coisas, eu sei que converte e eu preciso converter esse arquivo. Então, a gente vai apertar arquivo para converter aquele arquivo de violência que a gente baixou no DBC, arquivo, comprimir e expandir em DBF. A gente vai selecionar onde que a gente quer colocar esse arquivo expandido, né, em DBF. Eu vou selecionar a parte de música. E a gente vai pegar onde que tá o arquivo DBC. Também tá na pasta de música. Vocês lembram? Selecionei o arquivo, selecionei música. Aqui desse lado direito vai estar os arquivos comprimidos, os arquivos em DBC. Aqui vai ficar, na parte esquerda, os arquivos em DBFs.
Então, eu apertei a pasta que ele tá, seleciono o arquivo e aperto expandir. Ele vai ter o processo de conversão de DBC para DBF. Ó, foi transformado de DBC, convertido para DBF. A gente aperta na nossa pasta. E aqui a gente tem um arquivo tanto DBC quanto DBF. Esse arquivo DBF a gente vai conseguir abrir na maioria dos softwares. Se você utiliza o R, se utiliza o Stata, eu aqui no Excel. Aqui o Stata. Não vou dar coisa de aula de Stata agora, né? Só vou importar arquivo DBF. Vou abrir a minha pasta. Este computador. Música. Tá bem aqui o arquivo, né? DBF. E vou abrir no Stata. Aí ele demora um pouquinho mais, né? Porque a pasta tem 300 MB. É um pouquinho de coisa, né? Ó, abriu. Esse banco do Sinon tem 160 variáveis. Todas essas variáveis aqui que a gente consegue ver no Stata. Ele é muito grande. E tá bem aqui o banco de dados todo no Sinon. É assim que a gente vê num software de estatística melhor que não seja um Excel. Então, eu ensinei para vocês como baixar os arquivos do DataSwiss. No Sinon, por acaso, a gente consegue, a gente vai atrás, para a gente entender que variável é aquela, tudo mais, a gente precisa da documentação, né? Então, a gente vai atrás da documentação, vai atrás das fichas de notificação e tudo mais. Então, é basicamente isso. A gente vai conseguir baixar as fichas. Aqui a gente tem a ficha de notificação, por exemplo. Se quisesse entrar, ia ser muito bom. Que a gente vai conseguir entender o que é cada uma variável. Então, pode ser até um vídeo posterior, se vocês quiserem, por exemplo, para eu ensinar mais ou menos como identificar as variáveis e tudo mais. E esse vocês aprenderam. Eu espero que sim. E só para encerrar esse vídeo, eu tô fazendo, porque é uma promessa. Eu fiz um pedido a Deus para passar no mestrado e graças a ele, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, eu alcancei a minha graça, eu passei no mestrado em nutrição neste ano, né? Daqui a um mês eu começo as minhas aulas. Então, a minha promessa foi gravar esse vídeo porque deu muito trabalho quando eu tava no PIBIC, quando eu tava apresentando os meus trabalhos de violência. Quando eu tava apresentando os meus trabalhos de violência, deu muito trabalho, então eu quis ensinar para vocês. E eu peço que deem um like, compartilhem com quem precisa esse tipo de arquivo e não esqueçam sempre de caminhar e se aproximar com Jesus com amor e humildade. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nele, só que ele é o amor infinito e a sua misericórdia é infinita. Então não deixe os seus estudos, seus trabalhos afastarem você de Deus. Muito pelo contrário, vocês devem oferecer esse trabalho, o esforço que vocês estão fazendo para melhorar o mundo e para a glorificação de nosso Deus. Então não deixem os trabalhos de estudos e não se afastem da oração, do jejum, da penitência, da adoração, da participação das missas dominicais ou dos cultos, caso vocês tenham outra denominação. Então eu encerro esse vídeo com essa promessa. E também escolhi 2 frasezinhas que tem muito a ver e que vai me levar ao caminho da santidade, eu espero. Espero não, estou caminhando para isso, pela graça de Deus Pai. Tudo que fizerdes, fazer com o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu sei que a gente fica desestimulado às vezes, que ninguém valoriza a gente, mas a gente não tá fazendo isso pelas coisas desse mundo, a gente tá fazendo isso pela eternidade. Eu sei que parece às vezes muito pequeno, mas é o caminho de Deus para nossa vida. E buscai sempre o primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem quiser, eu ficaria feliz se eu se rezasse um Pai Nosso, uma Ave Maria, para mim, para o meu trabalho, para minha santificação. E é isso. Eu espero que vocês tenham ajudado vocês nesse trabalho. E eu fico muito feliz. Eu espero vários trabalhos publicados, trabalhos assim, chuchu beleza, lindos, maravilhosos. E é isso, gente. Obrigada, até. Tchau, tchau.